Olá, parceiros e parceiras do agronegócio, como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos continuar a nossa série de vídeos sobre livro caixa digital, tá? Qual que é o grande assunto do dia? Vou mostrar aqui para vocês, dentro de mais ações da página aqui de livro caixa digital, né? Localizada aqui dentro da nossa estrutura de gestão fiscal no sistema. Estou aqui no livro caixa digital e vou contemplar o que é o grupo fiscal, tá? Grupo fiscal, gente, de forma resumida, tá? É como está estruturado as sociedades que um determinado produtor tenha aqui dentro do sistema. Seria como se fosse um conjunto de empresas, mais ou menos dessa ideia. Vou dar como exemplo o seguinte: livro caixa digital sempre é estruturado em cima de uma estrutura de CPF de um produtor, certo? Sendo assim, um determinado produtor, vou dar aqui como exemplo eu, posso ter diferentes sociedades aqui mapeadas no sistema. E, inclusive, dentro dessas sociedades, eu tenho percentuais diferentes. Por exemplo, na sociedade A, eu trabalho com uma estrutura de exploração individual, ou seja, sobre um determinado imóvel rural, eu detenho 100% da apuração fiscal ali daquele imóvel. Porém, num outro grupo, aqui eu posso ter diferentes estruturas societárias. Assim, eu posso ter diferentes percentuais, inclusive com diferentes pessoas. Tá certo? E é justamente aqui no nosso botão de mais ações que vai ser mapeado isso. Eu posso cadastrar aqui um novo grupo fiscal. Então aqui eu vou colocar como teste vídeo, certo? E o que é importante salientar aqui do cadastro do grupo fiscal? Sempre, 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 a estrutura de rateio ela é direcionada aqui em cima da variável fazenda, tá certo? Então, obviamente, a fazenda tem que ser cadastrada previamente aqui dentro do sistema, tá? As fazendas lá da gestão patrimonial, que inclusive é um dos primeiros cadastros do sistema. Talvez seja importante você dar uma revisão dentro do que é necessário para o livro caixa digital em cima do cadastro daquela fazenda. Inclusive tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Mas qual que é a ideia? Uma vez que esteja cadastrada a fazenda dentro aqui do sistema, a gente pode puxá-la, né? Aqui como exemplo, eu vou puxar a fazenda 1, em que eu tenho qual entidade eu vou vincular a ela. Vamos supor que no caso eu seria essa entidade nomeada como 1, tá certo? E aqui, importante mostrar o que é o tipo de exploração. Vai abrir algumas categorias de como pode ser a exploração desse imóvel rural. Então, lembrando aqui do exemplo que eu tinha comentado, vamos supor que aqui na Fazenda 1 a exploração ela é individual. Logo, eu tenho 100% de participação sobre ela, tá certo? Além disso, eu poderia adicionar mais fazendas aqui neste contexto, tá? Eu poderia pegar uma fazenda 2 em que eu tenho aqui, ó, por exemplo, essa fazenda 6, eu tenho eu como sócio, né, entidade 1, exploração agora em condomínio fiscal, tá certo? Dentro desse tipo de exploração, eu posso definir, por exemplo, um percentual de 50% para mim, e agora sim eu tenho que repetir a Fazenda 6 como com uma outra entidade em que também vai possuir um percentual de 50% sobre esse grupo fiscal. Ou seja, grupo fiscal que eu estou falando aqui, ó, em determinado momento eu agrupei a estrutura do meu imóvel rural 1, né, que é essa primeira linha em que eu tenha 100% de participação, e tenho 50% de participação também em uma ou em outro imóvel, tá? Salvando isso aqui, eu vou ter então um teste vídeo aqui, né, um grupo fiscal. Importante salientar que todas as bases vêm com um grupo padrão pré-definido. Então, muito provavelmente, o que você vai precisar fazer é editar esse grupo padrão, né, e definir aqui sua estrutura percentual dentro de cada um dos imóveis. Vamos lá, alguns pontos importantes, tá? Que é aproveitar o vídeo aqui para dizer. Por exemplo, dentro de uma mesma fazenda, eu posso ter estruturas societárias
diferentes. Então, vou dar aqui como exemplo, teste vídeo 2. O que eu vou ter? Eu vou ter aqui, dentro do mesmo imóvel, em que eu sou 100%, eu tenho uma estrutura societária de 100% sobre alguns lançamentos, eu também posso, dentro do mesmo imóvel, ter uma estrutura rateada, como, por exemplo, com meus irmãos ou outras pessoas que detêm uma determinada inscrição estadual, tá? Dentro desse imóvel 1, eu posso ter um vínculo aqui, em que eu também sou detentor agora de, por exemplo, 50%. E eu tenho a mesma fazenda em que eu detenha um outro sócio que tenha uma exploração de condomínio em 50%. Entendem por que isso é relevante? Dentro de um mesmo imóvel rural, eu posso ter duas estruturas societárias diferentes. E como a gente separa isso? Com o grupo fiscal, tá? E é justamente eu vou dar um salvar aqui para mostrar qual que é o impacto disso dentro agora do sistema. Beleza. Uma vez salvo aqui a estrutura do grupo fiscal, tem o cadastro dele, que é essa parte que eu mostrei agora, de como a gente seleciona as entidades, vai ali no Mais Ações e cadastra este, este imóvel rural vinculado às entidades, empresas e produtores cadastradas previamente aqui no sistema e qual é o determinado percentual em cima da estrutura societária. Mas o ponto importante é agora, de fato, no livro caixa digital. Ao colocar aqui um mês e ano e processar aqui o relatório, qual que é a ideia, né? Eu vou ter diversos lançamentos aqui que precisam ser integrados ao sistema, tá? Se eu clicar aqui em lote, por exemplo, eu seleciono vários de uma vez, assim como eu posso ir selecionando um a um, com essa caixinha ao lado. Mas o que é importante salientar? Dentro de cada um dos lançamentos do sistema, eu posso direcioná-los a um determinado grupo fiscal. Isso normalmente fica na mão de alguém que tenha o entendimento sobre a tratativa fiscal, a ponto de entrar aqui e observar no detalhes do lançamento todas as informações referentes a ele. Lembrando que todas as integrações são no nível aqui da parcela, o ID parcela do sistema, né, que tem um determinado plano de compra, uma determinada conta bancária em que foi pago, etc. Mas o que é importante salientar? Na hora da integração, é necessário definir o grupo fiscal, que é esse botãozinho que está aqui abaixo. Então, antes mesmo de integrar, eu tenho que usar esse artifício para determinar o grupo fiscal. E vocês viram, né, que eu posso ir selecionando um a um ali e depois simplesmente destinar um grupo fiscal a esse grupo de lançamentos, tá? Após feito isso, eu vou salvar e beleza. O que é importante mostrar também, tá? Por padrão, o grupo fiscal vem igual a zero no sistema, como se todos os lançamentos não tivessem um grupo fiscal e na hora de importar, você trabalha com qual estrutura societária você vai ter que fazer a edição desses lançamentos. Um ponto importante que ajuda muito, tá? Quando você for importar um lançamento dentro da base e você tem um único grupo fiscal, né? Que pode ser aquele grupo padrão em que você troca a nomenclatura, usa o grupo, o nome que você quiser. Qual que é a ideia? Se você tem apenas um grupo fiscal aqui no sistema, você pode importar os lançamentos diretamente através desse botãozinho de integrar selecionados, tá? Não é necessário executar o passo de definir o grupo fiscal para depois vir aqui integrar. Por quê? Você tem apenas um grupo fiscal, então isso não se faz necessário. Entretanto, quando você tenha mais de uma estrutura societária, que é um caso um pouco mais complexo, aí sim, nos lançamentos você vai ter que ir passando o olho e vendo o que vai ser integrado e para qual grupo fiscal. Tá certo, gente? Agradeço a atenção de vocês. Conag, sempre em frente.